Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho, depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, duas coisas importantes: fazer análise sobre a Celina Popó contra o João Carlos Ramírez. E outra, descobrir como colocar música sem vocês escutarem. Então, de copyright por conta de música decimal não morrerei mais. Seguinte, eu já introduzi, já falei sobre a carreira do Popó anteriormente no React. E eu gostaria de trazer uma coisa. Caraca, escrevi tudo errado o nome do menor. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse feito gigante do Popó de sair atropelando tudo e todos. Antes de tudo, porra, cara, é o que eu falo, o cartel do Popó aqui tá muito... Pera aí, tá ao contrário? Então talvez tenha todas as lutas. É porque eu olhei de baixo pra cima. Não, tá bom. Talvez o mérito seja até maior da negócio, mas como eu só ler de baixo pra cima. Ok, DT. O nome desiste, o nocaute. Vamos ver. Quais são as primeiras lutas que foi por decisão? Tá, na verdade está no nome desejo. TKO. O nome Decision, sendo que eu poderia também existe o Split Decision, mas nunca... não, houve um Split Decision. Tá, a gente pega até a 30ª luta. Ele 29 lutas, nocauteando tudo e todos. Até ele ir, sendo que ele fez 34 lutas e ele só teve 3 que não nocauteou. Porra, pera aí, o que eu fiz? Era escrever a calculadora. 3 dividido por 34. Ele tinha 82% de 92% de nocaute. Só para confirmar. Ele tinha... Tá, 91... Tá, vamos oficializar em 92%. Ele tinha 92 ou 91% de percentual de nocaute na categoria do leve júnior ou super pena. E se a gente contar... Eu não vou contar o peso leve. Eu vou desconsiderar o peso leve nisso, porque ele tem um percentual monstruoso. Ele tem 70 e caçambada de lutas. Vamos colocar, ele teve 34 dividido por 41. Ele tem um percentual de 80 caçambada. Eu acho que é 80 e pouco caçambada de nocaute. Se a gente considerar a derrota dele, eu acho que fica 77, alguma coisa assim. Mas vamos pra aqui. Eu gostei de ler Shortboards em site aqui. Ele fala qual o percentual de nocaute, de arrasta pra cima que tem
no bots profissional. Aí a gente coloca todas as categorias. Isso foi feito pelo através de onde fala um pouco, só esperar um pouquinho. É onde que ele fala de onde pega? Eu acho que é pelo bots hack. Assim, deixa eu ler rapidinho em português aqui pra ver se o cérebro vai mais rápido. Dados 10 melhores de acordo com o Ring TV. Então não foi todas as possibilidades, mas extraído dos 10% do top 10 de todas as categorias. Eu não lembro quais foi pego pelo bots hack. Eu não lembro qual é o espaçamento que eles pegaram. Não sei se é toda a história. Bots hack. Tá. Eu juro que eu tinha lido e pego. Eu tô perdendo muito tempo. Vamos colocar na língua original. O que acontece? Lembre, 92% sendo categoria que ele lutou tinha 60. Eu tava muito baixo. Ele tinha 92% numa categoria que tem até 2/3 das lutas nocaute. A gente tá falando de um boxeador que a cada 13 lutas ele não nocauteava uma vez só. Uma categoria que se o cara luta 30, ele nocauteia 20. A gente tá falando de um disparate muito grande. Se a gente pegar o percentual dele é maior do que os pesos pesados. A categoria em si. Ele tá, vamos ver, os maiores nocauteadores do bots. A gente pega os imbatíveis, interessante. Cara, Ricardo Lopes é sinistro, o maior, um dos cartéis modernos mais altos, Júlio César Chaves, que lutou quase 80 lutas invicto. Os nocauteadores, pronto. Mandava os caras de arrasta pra cima. A gente só tá falando de percentual muito alto. Esse cara, eu acho que ele é um dos boxeadores do Antigo Testamento. Não. Venezuelano? Do Super Pena? Não fode. Caramba. Meu Deus do céu. Cara, esse filho da mãe eu me recuso a fazer vídeo dele. Por habilidade eu poderia até fazer, mas nossa. Putz, grila. Que história trágica. Cacete. Tudo por nocaute, que monstro. Caraca. Popó fazendo um cosplay de Valeiro. Deontay Wilder. Ele não tá 43 lutas. Dane-se. Ele tem percentual 90 e caçambinha. Esse cara tem acima de 90. O Triple G é o GGG, Genas Kolovic, conhecido como Triple G, tem 89%, Foreman tem 89% também, com números imensos. Cada um deles, a gente tá falando de uns caras que tinham... O Antigo Testamento tá cheio de boxeadores com centenas de lutas. Mike Tyson tem um percentual de 88, Rock Marciano 87, Joe Frazier 84, Errol Spence Jr. 84, Marvelous Hacker 83, Popó Freitas
o brabo tá na lista. 82%, isso considerando a carreira como um todo, porque quando ele tava na sua categoria de origem, ele estaria entre o GGG e o Stanley. Ele estaria entre os 5 maiores nocauteadores da história do boxe. Cara, é por isso. Pera aí, Buster Douglas? Caraca, que legal, ele tá na lista. Holyfield também, Ali, seja lá como queiram pronunciar. Manny Pacquiao, caraca, tem muito nocaute, marmanjo. Robinson, ele tinha um volume monstruoso de lutas. Ele tá, o Sugar Ray Robinson, ele é dito como o maior nocauteador da história. Tá, um dos 3 maiores por conta do número. O número esmagador de lutas. Carlos Monson, muito bom também. Já que tá um pouco explicativo, tá informativo, Sugar Ray Robinson tá... Eu acho que teve só menos 10 lutadores que fizeram tanta luta quanto ele. Eu acho que na verdade ou abaixo de 5 ou levemente acima de 5. Relevante. E ele tem um percentual muito grande, ele tem 62% de nocaute, desse número monstruoso. Existe caras que lutaram até mais do que ele, também tem uma quantidade quase inumerável. Tá, agradeço o site dos assuperlistas.com. Tá, vamos focar. É por isso que Popov é reconhecidíssimo, respeitado no mundo todo. E ele nunca pode ser diminuído. Pô, sim, existem pessoas que tentam diminuir campeões mundiais de boxe, como tentam diminuir campeões mundiais de MMA, kickbox, muay thai, jiu-jitsu. A pessoa é um misto de inveja, de insatisfação com a própria vida, talvez. Não vou entrar no mérito. Mas tá, eu já mostrei porque o número do Popó é enorme. Porque o cara é giga. E como ele tem moral comparado aos outros boxeadores. E ele tem moral pra caramba. Agora vamos fazer análise. A gente vai fazer uma análise mais técnica. Destrinchar na medida do possível dentro desses... Foi 3 ou 4 rounds? 3 rounds é pouco. Eu acho que foi pro 4º round. Dane-se. O boxe dele. Lembrando que só uma análise não é possível a gente destrinchar todo o boxe de um lutador. Mesmo que seja de máximo número de rounds, como 12 rounds, não é o suficiente. A gente só vai pegar a base da ideia de como ele luta. A gente vai fazer um estudo em cima disso. Como esse vídeo, a análise e o react em questão de objetividade são completamente distintos. O react eu não quero só reagir, eu também quero explicar em questão de pontuação. Tem um objetivo de elucidar, de ensinar, de explicar pelo menos a dinâmica da pontuação, mas de apresentar. É quase espontaneamente reagindo à luta e mostrando pra vocês como os caras são sinistros. Eu esqueci a minha imagenzinha do bots, meu Deus. Tá, foco. A análise já tem uma maior seriedade. É uma coisa bem mais séria, bem mais funda. Então acho que fazer esse estudo estatístico de um lutador vale mais a pena na análise do que o react. Já perdi tempo demais. Eu ainda esqueci o nosso querido Chapolin. Bora começar. Vou propor esse cara aqui com calção meio azulado. Como a qualidade do vídeo original tá uma bagunça, tá uma sacanagem.
eu vou ficar refém dessa qualidade mesmo. A gente vai analisar em cima essa dificuldade de entender o que tá acontecendo, porque é uma bagunça de pizza do cacete. Mas paciência. Já vou começar. Uou, que luva maneira. Tá, tava perdendo tempo no Insta. Mente do malandro. Cara, a gente já vê. Ele sabe a pressão que ele coloca. Ele vai pra frente, ameaça. Similar, não falando que tem a mesma coisa. A gente tá falando de um lutador muito técnico pra um briguento com muita pressão também. Mas eu fiz anteriormente a luta do Carlos Conde, meu ídolo, contra Nick Diaz. Nick Diaz é um lutador de colocar pressão e gostar de trabalhar com a pessoa na corda. É uma coisa similar ao que o Popó faz. Mas isso eu tô falando porque... Quer saber? Vamos pausar e explicar melhor. Isso eu tô fazendo... porque foi o vídeo anterior. Tô fazendo jabá do meu vídeo. Mas... entrando melhor, adentrando melhor no assunto particular do boxe. Cara, ele não é só um cara com uma força superior à categoria em que ele tá. A gente tá falando de um boxeador que na sua categoria teve 92% de nocaute. Eu mostrei esse número no início do vídeo. E, tipo, ele tá entre os 50 maiores boxeadores. Eu não sei nem qual era o número naquele ranking ali, mas a gente tá falando dos mais nocauteadores da história. Cara, ele pra categoria teve uma força superior que foi igualada quando ele subiu pra outro. Igualada, não deixou de ser igualada entre aspas. É mais equiparável. Porque pra categoria em que ele estava nessa luta, que é a categoria do Júnior leve ou super pena, é incomparável. A gente tá falando daquela pancada do lado de nocaute que ele tinha. O que acontece? Ele, ao meu ver, a gente pode atribuir 4 coisas importantes, se vocês querem entender de forma jogada, melhor explicada, resumida, os maiores pontos do Popó. A gente pode falar sua força monstruosa. Ele para sua categoria tem uma força monstruosa. Ele tem um pedigree, né, em questão de número de nocautes que é para poucos. Ele é uma coisa que eu não quis falar muito no react pra não roubar meu conteúdo da análise. Eu não sei se vocês perceberam como a base dele era muito boa. É muito boa. E tem uma capacidade de ir pro frente e trás. E tipo, ele não faz movimento lateral tão naturalmente bem quanto ele faz movimento de frente e trás, porque ele tá numa base que habilita muito ele fazer o frente e trás. Aí ele na trocação, é um ponto que eu vou abrir daqui a pouco. Na trocação se beneficia ele. Quando ele quiser fazer esse movimento aí, ele vai mudar um pouco a postura. Ele tem uma base muito boa pro frente e trás. Ele é muito habilidoso em questão de combinação, que é o terceiro ponto. E o terceiro ponto vai se misturar com o quarto, que o quarto eu diria que é o maior talento natural dele como lutador. Ele como eu falei no react ou na análise, mas não importa. É uma coisa que eu em qualquer momento eu vou falar. O Popó, existe aquela frase, um gênio da luta, tipo, cara, tem vários assuntos que você pode ser excepcionalmente bom na luta. Você pode ser muito bom controle de distância, lutar na curta, isso, aquilo. E em vários vídeos eu já falei sobre lutadores que são gênios, são monstros inovadores do seu assunto. E existe que são no geral. O Popó, ele é um gênio da trocação.
A trocação, ele tem uma capacidade de trocação ridícula. Ele tem um instinto para trocação muito sinistro. O brilhantismo na trocação, tipo, tem momentos, como eu apontei no react lá, que se ele embalasse um pouco menos, ele ficasse um pouco menos embalado, ele poderia moer o cara na porrada até de forma muito mais segura. Tanto que ele chegou a ser derrubado, se lembra bem. Mas, tipo, isso é exceção. Ele, no geral, ele domina a trocação de forma genial. É genial demais. E o que acontece? O quarto ponto é o controle da distância que ele tem na hora da trocação. Eu não sei se vocês repararam. Eu não sei se eu apontei também. Então é mais difícil pra quem não tem todo esse conhecimento, não tem toda essa experiência analítica a qual eu tenho, e eu faço questão de elucidar, de explicar, que eu sou analista de luta. O Popó, eu não sei se vocês percebem como ele faz um frente e trás. Eu já falei isso em outros vídeos, que não era sobre o Popó, mas eu cheguei a falar. Há poucos, mas eu lembro que eu falava. Na trocação ele tá lutando na curta, às vezes, não só por ameaça do adversário, é muito comum fazer por ameaça do adversário, mas ele sentindo que se ele tá fazendo um golpe curto, ele pode encaixar um golpe longo, ele sai para trás. Então a gente tá falando de um cara que luta entrando e saindo em combinação de forma muito ímpar. Cara, esses 4 pontos fazem ele ser um lutador acima de outros lutadores. Essa luta, a construção do nocaute foi praticamente em cima disso. Foi todos esses pontos. Ele é um gênio do boxe. É tipo indiscutível, tetracampeão mundial. Vamos pro site aqui, ó. É o CNB. CNB Bots é o Conselho Nacional de Bots, que, de forma resumida, é a organização ao qual lida com o boxe profissional. É o CNB, é o boxe profissional. É a Federação Brasileira de Boxe, deve ser FEBERJ. Não, FEBERJ é o Rio de Janeiro. Dane-se. Aqui tem os campeões mundiais. Eu não sei se está atualizado. Eu acho que teve uma moça que recentemente tá desatualizado ao extremo. Éder Joffre, o Galo de Ouro, o lendário. Miguel de Oliveira foi quase contemporâneo a Celina Popó. Logo em seguida teve o Valdemir Pereira, o lendário Sertão. Rose Volante foi a primeira campeã brasileira. Patrick Teixeira foi mais recente, também rapaz firmeza. Cara, todas essas capacidades fizeram ele estar eternizado aqui na lista. Ele tá na lista de campeão mundial dos brasileiros e com muita ênfase na sua capacidade de nocautear. O cara é brabo. Tá, mas eu acho que eu já tô falando demais, vamos pra análise. E como eu já apontei as características especiais dele, porque o que acontece, nem toda análise eu já adianto o que vocês podem se atentar. Porque o react, a verdade que o react eu reajo, mas não preste atenção em nada. Porque senão eu vou atrapalhar a proposta do react. Eu vou começar a ser obrigado a pausar e começar a falar um monte de coisa e vai transformar numa análise. Então quando eu vou para análise eu vou analisando de forma quase crua. E quando eu já conheço o lutador, eu já apresento esses pontos. E eu, quando era mais novo, eu assisti muita luta do Popó, eu percebi essas coisas. E recentemente, vulgo semana passada, no final de semana, ou seja, 2 dias atrás, eu assisti um pouco das lutas dele pra trazer pra cá. Só assisti as lutas que ele nocauteou logo de cara,
porque foram quase todas, mas não assisti quase todas, era pra eu fazer esse vídeo aqui rapidinho. Em cima e embaixo, ele coloca muita pressão, a gente vê ele tá, às vezes ele joga pra trás e tudo, quando tem ameaça do adversário. Ele defensivamente é muito bom, é muito atento. A gente tá falando de uma categoria que é um misto entre a força e a velocidade. Na verdade, o misto entre força e velocidade é considerado os médios. Mas a gente pode falar que os leves, o pena são o equilíbrio, o desequilíbrio entre força e velocidade, com ênfase na velocidade. Mas é muito rápido. Ele tá colocando pressão, o adversário tá querendo se deslocar e não ficar numa situação ruim. Ele abriu a base, aí não teve muito avanço do Popó, porque senão se ele tentasse avançar o adversário podia cortar para os lados. Talvez ele consiga cortar para os lados melhor se o Popó lançasse um cruzado em cima, talvez ele acabasse com a graça da festa. Para que teria menos ameaça, quer dizer que o Popó tava conivente com a ideia dele andar nessa direção. Tentou já começar a trabalhar embaixo, não sei se conectou ou não, mas o grande objetivo era bater em cima. Antes de fazer esse apontamento, repara como ele não fica com a base paralela, mas tipo, eu falo, ele fica com uma base muito boa para fazer frente e trás. Quando é necessário ele muda a base. Tem lutadores que ficam com uma base quase que daquela mesma forma para a luta toda. Tem lutadores que se adaptam às suas necessidades. O Popó é esse tipo de lutador que se adapta à necessidade. Pegou, realmente, eu acho, não tenho certeza, porque também a qualidade ia ter ficado na frente não ajuda. Tentou fentar mais, encaixou, que seria o segundo. Olha esse último soco, o soco foi em cima. Foi forte. Ele tá recuando, às vezes é melhor você recuar que você ser socado. Tá procurando espaço. É muito sinistro. A distância tava grande. Ele fez o avanço. Esse frente e trás, ele tinha esse espaço, essa deixa. Ele sabendo que o adversário não reagiria adequadamente a isso, ele meteu bala. Opa! Cara, olha isso. Que absurdo. Pô, quem você acha que é? Muhammad Ali? Mike Tyson? Acho que não. Cara, esse soco e ele saiu através do outro. Pra você ver, ele é muito rápido reagindo. Tipo, é mais fácil ele te encaixar um golpe solado que você encaixar um golpe solado dele. Diga-se passagem. Penulou, o adversário se fechou todo. Ele meteu esse morrão. Bons socos. Cara, é pra ver. Eu quero... O adversário tentou socar. Ele se projetou pra frente. Popó recuou. Mas ele aparou com a mão de trás. Ele veio avançando, bateu no corpo, o cara tá nas cordas, está muito pressionado. Pra gente ver, Popó muito paciente. Eu não acho que ele teve muito espaço aqui. Tipo, ele não encontrou um espaço muito bom pra golpear. Ele socou até dentro do esperado. Ele poderia fazer... Ele teria outras possibilidades. Ele poderia tentar fazer o adversário entender que ele faria isso. E a maior possibilidade é ele cortar nessa direção e aí ele engatar um golpezão.
Aí eu não sei se o adversário seria capaz de reagir. Ia ser baleado com um baita de um morraço. Mas o que acontece? Isso é uma coisa que, por hipótese, a gente pode concluir que o Popó jamais faria, porque ele daria espaço para o adversário fugir por aqui. O Popó cozinha o adversário na pressão. É tipo, eu tô levantando uma possibilidade para, se você é desesperado neles, vocês incrementarem no seu jogo, mas também tem esse detalhe. Às vezes os lutadores são muito pacientes e tipo preferem trabalhar naquela forma em vez de esmagar o oponente, porque às vezes aquele ângulo pode levar o adversário a ter um espaço, um caminho de uma rota de fuga, e isso não necessariamente é bom. É tipo, depende de como você gosta de combater. Não acabou bem. Sobre ontem. Recuou bem. Frente e trás, lembrem disso. O adversário desesperou demais. Eu ando longe. Chegou avançando. Muito pesado. Os golpes bem pesados. O que acontece? Aliando a força natural monstruosa dele, tem duas características que valem ser apontadas. Ele usa muito movimento corporal, a cadeia cinemática, o famoso embalo, para golpear com muita força. Os golpes são especialmente fortes, naturalmente fortes. A gente tá falando de um cara naturalmente forte, mas que ele alia a técnica ao talento do corporal. É pura técnica, tipo, é mais força do que você teria de forma isolada de cada uma. É por isso que uma compreensão técnica é muito importante. Esse avanço, esse embalo, ele coloca muito o corpo. Todos os golpes, sobretudo não, o nocaute foi leve comparado àquele murrão que o cara caiu pra cá. Essa projeção do corpo é muito importante. Não é nem projeção, é o embalo, é força, a cadeia cinemática. E o segundo é a forma como ele se projeta pra frente. Não sei se vocês repararam, ele se projeta muito pra frente. Então ele consegue colocar muito da sua própria massa no soco. Não fica só um golpe isolado, a força do braço. Às vezes é uma parte do corpo dele por si só. Ele usa essa cadeia cinemática. O que eu falo sobre estar projetado para frente e aliado, a cadeia cinemática não tem como separar um do outro. Também não tem como separar isso do punch, do característica nocauteadora dele. Cara, essa foi interessante. O que acontece? Eu não sei se eu consegui deixar tão evidente, tão entendido. Eu realmente não me fiz esforço para ser entendido quando eu falei. Ele é um gênio da combinação. Ele gosta de explorar o adversário nos pontos fracos, na desatenção. Aí o que ocorre? Às vezes não é só saber onde lançar o golpe, é saber em que momento lançar aquele golpe vai ser mais oportuno possível. Em que momento a defesa vai falhar, ou em que momento ele vai se defender em outro local. Se vamos falar, ele bate embaixo, ele tá batendo embaixo, ele quer esmagar os órgãos do adversário? Sim, óbvio. Mas será que ele quer bater embaixo para ter uma oportunidade de bater em cima pela descida da defesa do adversário? Isso é só uma exemplificação. Essa mentalidade de buscar ângulos e alvos faz parte dessa genialidade na trocação. Aqui ele parece que vai socar, ele para
Isso quem faz? Eu acho que o Manny Pacquiao. Freud também? Tá, eu não vou saber apontar qual lutador que eu via de antigamente fazer isso. O adversário tava. Eu vou até voltar com uma velocidade mais baixa. Novamente, 50 a 40% da velocidade original. Aí a gente pega. A mão aqui tá mais colada, mais a mão da frente tá mais pra frente. Se houvesse um golpe em arco, um golpe cruzado, ele talvez pudesse interceptar com o braço no caminho. Nisso daí, nessa situação, ele esperando essa reação, ele parou. E a guarda ficou muito aberta. Por esse ângulo, por aqui, ele não conseguiria, por exemplo, fazer um cruzado por aqui. Um golpe reto mesmo, não seria tão bom. Ele aproveitou o ângulo que ele tá, ele parou todo o embalo, ele não pretendia fazer todos os movimentos. Ao final, ele queria chegar naquele ponto. Aí ele avançou. Praticamente um gazelle jab. O adversário devolveu. Eu acho que eu falei no react que ele devia ter socado mais alto. Ele socou muito bem na barriga. Ué, quem está falando sou eu. É interessante. Ele é o que na gringa é chamado de bull counter. Você espera um golpe do adversário, sobretudo você espera que seja o direto, porque se for o jab, o cara pode voltar, ele deixa menos afetado o equilíbrio e tem a mão para trás para defender o direto. Você se expõe mais do que o jab. E normalmente você se projeta para frente. Se o cara se projetou para frente, ele para voltar, ele vai estar mais em risco que ele estaria para voltar para o jab, porque foi uma distância mais percorrida. Então, e como ele tá a mesma velocidade que ele vai voltar para o jab é a mesma do direto, a distância maior, quer dizer que vai demorar mais tempo. Não falando que seja mais lento, mas vai demorar mais tempo. Então você tem os pequenos espaços de tempo para explorar melhor do que se fosse o jab. Aqui acontece, as pessoas normalmente se projetam para trás, como o Popó fez, e nesse movimento você faz uma velocidade similar, é um tão natural, é natural se condicionado, mas você vai para trás, tu pega embalo para ir para frente, aí você mete um direto. É como se vou te meter um direto, errou, o cara devolve o direto. Só que aí com uma cadeia cinemática mais própria. Talvez igualmente elaborado a cadeia cinemática do oponente, só que com um timing melhor. Vamos ir pro momento do pull counter. Quem faz muito isso é o Floyd Mayweather. Ó. Que jab, mano. Carimbada categoria. Baile, se você achou que eu ia sofrer. A gente vê bailando muito, uma postura, criando muita urgência para o adversário. O adversário pode achar que pode trocar, mas é muito perigoso. E o Popó faz questão de colocar esse perigo na mente do adversário toda hora. Uou! A gente vê o Popó recuou muito bem, não recuou com pressa, encaixou um bom golpe. Não sei se o adversário acertou ou não. O cara tá com a camisa azul ou branca. As duas luvas são brancas e a qualidade tá 240p. Tá difícil entender. Mas a gente vê o timing foi ótimo. Depois dessa ele recuou bastante. Depois ele volta. Um jab pra tu ver como que de luta do Popó é muito superior a esse adversário. Ele recuou muito bem. Ele meteu só um jab na lata. O que
facilita esse jab, eu acho que com o Popó vale a pena apresentar. Ele tá andando, ele faz um pequeno avanço enquanto lança o jab. Então é um jab que tem mais força, porque tu tem todo o seu movimento corporal de avançar e você tá incrementando com o soco. Por definição a gente poderia falar que é mais rápido, porque o jab percorre uma distância. Você percorrendo essa distância, adicionado ao seu movimento de andar à frente, quer dizer que no mesmo intervalo de tempo você vai ter percorrido uma distância maior que o jab normal. Então, por definição, é um jab mais rápido. Ele de fato vai ser mais rápido. A velocidade de mão é a mesma, mas o golpe é mais rápido. É por isso que eu falo que quem conhece todos os truques sabe adulterar tudo no mundo da luta. Você tem como fazer um jab mais rápido sem aumentar sua velocidade de mão. Tipo, o Popó em combate tem absoluto domínio disso. E tipo, é um tanto imprevisível. Tentou um bom jab. Cara, pra tu ver, pendulou. O golpe foi quase logo em seguida, porque ele sabia que ia ter isso. Eu não reparei, mas tem quase 2 minutos de luta, então ele já pode ter entendido o ângulo do adversário. Ainda mais que ele tá recebendo, ele tá combatendo, então a intuição, o subconsciente dele vai marcar os erros e repetições do adversário melhor do que uma pessoa que tá observando de prima. Que eu tô fazendo essa análise, tipo, eu tô compreendendo a luta quase pela primeira vez, como eu já expus. Antigamente eu fazia quase 3 análises, porque eu falhava e perdia o vídeo pelo menos 2 vezes. Mas hoje em dia tá mais profissional. Mas a gente vê, o adversário foi pra aqui. No que ele foi, ele pendulou. Tipo, ele nem pendulou necessariamente, mas ele fez esse... Ele manteve o quadril, mas ele moveu o tronco. O que não é um movimento de pêndulo necessariamente, mas é muito similar quando você faz um movimento de pêndulo e você dá um cruzado por cima, logo em cima. Tá, em cima não é a palavra certa. Logo em seguida, já foi a ideia do teleguiado que o Popó entendeu. Sujeira? Uou. Olha como ele saiu desse golpe. Muito bom. O adversário foi bom ele ter saído desse último golpe. O que acontece? Aqui ele avançou. E tipo, avançou de forma muito truculenta. Com o Popó também, com o equilíbrio um pouco prejudicado. Isso foi um pouco sujo. Ele quase derrubou. É muito... Não falando, ai, que isso é um fato determinante nem nada, mas é meio complicado. Eu só fui rapidinho dar o coração na música. Cara, é muito interessante aqui. Ele, tão projetado pra frente, é naturalmente a posição da curta distância. O Popó é um lutador que busca muito a curta distância. Quer dizer, não busca muito a curta distância, mas ele é muito desenvolvido na curta distância. Tipo, então, nessa situação que o cara tava muito aquado, seria muito bom. Aí o adversário quis comprar curta. Aí ficou. E a gente vê, olha como o Popó se deu bem.
O adversário aqui já foi um pouco mais reativo. Esperou o golpe que o Popó não acertou. Tentou por cima, só que acontece, você mandar um cruzado, a pessoa mandar um cruzado pelo mesmo lado, é muito complicado. Fica no concurso de quem fica de pé por mais tempo. Sendo que se você manda um cruzado e o adversário devolve um cruzado da outra mão, é muito mais bem sucedido. É praticamente um contragolpe. Esse up foi firmeza. O cara tá se defendendo bem. O cara é um pouco ensaboado. Ótimo. Vou parar cada um segundo. Esse vídeo vai ficar com 3 horas. Pressão. Aquela busca pelo ângulo. Popó trabalha muito bem embaixo. Recuou muito bem. Não sei se vocês perceberam quão preciso foi. O cara avançou muito para golpear no corpo. Ele se deslocou para trás. Ele até tirou a guarda para não, porque o que acontece, se o cara colocando muita força no golpe, se ele não foi acertado, se tivesse o braço para receber, o Popó teria absorvido, entre aspas, ele teria sido afetado. Então, às vezes, você tirar a guarda para não ser golpeado no limite do limite é melhor do que você tá sempre com a guarda. Mas isso é um julgamento que você vai poder fazer a partir da sua experiência e com muito QI de luta. Uou. Bateu bem. Boa. Eita. É como eu falei no react, Popó não gosta de ser pressionado nas cordas. Já é de esperar um lutador que luta pressionando as cordas, dificilmente sente a vontade de lutar na outra situação. Ele pegar por fora aqui não foi... Tentou. Não tinha nem muito por onde golpear mesmo. Se meu objetivo é apontar para as pessoas e dar uma sugestão alternativa, caso você estivesse numa situação melhor, porque como eu falei, não tinha alternativa boa, no caso do Popó. Se vocês querem, como eu já apontei antes, vocês querem estudar o Popó para servir como base, uma coisa que poderia ser feita era aqui o adversário colocou a mão pra frente, Popó por dentro, mas o golpe por fora veio de encontro, tanto que agora eles são abraçados. Se vocês vissem essa mão e vocês saíssem por fora, vocês poderiam para o cós do oponente, ou vocês fizessem o que? Você esperasse a mão voltar pra vir com a mão da frente, a mão no caso esquerda, porque é destro nessa luta, vir com cruzado, no caso referenciando aqui.
Opa. É 4.9 mais ou menos. Se vocês fizessem com que o adversário estivesse nessa posição, quase nessa postura, e voltasse a mão, vocês poderiam lançar um golpe acertando aqui. Eu não acho que seria muito recomendável vocês cortar para fora, porque vocês saem do raio de ameaça. Se vocês cortam para dentro, vocês estão no raio de ação direto dele. Como o Popó aproximou, o adversário não conseguiu fazer muito. E o Popó ainda caixa um socão. E o Popó tá recuando quando o cara mandou um cruzado. E como eu falo, e como eu falei, a genialidade dele pra ficar mudando as distâncias no meio da trocação é único, quase. É tipo, aí tem um feeling de tá na melhor distância possível. Eita. Aqui o cara tá lutando na larga e recuando, enquanto o Popó tá tentando acertar golpes cruzados. Ali tava bem decidido, o Popó mandou um retão. O cara errou. Eu apontei isso no react como o cara mandou um golpe muito largo, de fato. E tipo, nessa situação, é tipo a situação que tu vê que o cara obviamente vai mandar um cruzadão. É tipo essa leitura, essa capacidade de prever e entender o que o cara vai lançar, é o que faz com que o Popó seja tão pouco atingido. Eu vou até enfatizar aqui. Deixa eu diminuir a velocidade. 40% da velocidade original tá de bom tamanho. O cara foi lá pra trás. Quer dizer que se ele avançar, ele vai avançar querendo mandar um golpe. Ele tá com o rosto coladão. Parece que ele vai dar um giro. Se tivesse uma bola de ferro, ele fazer parte daquela competição das Olimpíadas de jogar barra de ferro, a bola de ferro mais longe. A gente vê lá de trás, carregou o golpe lá da ponte que partiu. Obviamente vai ser um golpe cruzado alto. O que você faz se você é um lutador brilhante como o Popó é? Pronto. Colou no cara, anulou um golpe sinistro. Cara, isso daqui é tipo muita malevolência. Eles estão indo pra ver. O Popó não gosta de lutar nas cordas. E tipo, a última vez ele saiu de forma um tanto, não desesperada, mas ele saiu de forma que saiu saindo. Aqui ele se deslocou para a direita. Opa. Eu quero até voltar um pouquinho mais. Não sei se vocês perceberam o Popó se deslocando para aqui. Ele mandou um direto a curta distância demais. O adversário está projetado para frente com a guarda bem para frente. Aí o que acontece? O cara tava indo reto. O Popó encaixou o golpe. Aí o cara, da mesma forma que uma mariposa se sente atraída pela luz, e o cara não enxerga nada porque a guarda tá tampando a vista, o cara, seja por que motivo for, ele se projetou na direção que o Popó tava. Aí o Popó veio pra cá. E tipo, cara, o Popó ele poderia tentar mandar essa mão daqui na lata, mas ele escolheu recuar mais. O cara no desespero mandou esse golpe e cara, ele encaixou um cruzado no final. Caraca, cara, que troca de coreografada de filme, maluco. Cara, pra um lutador fazer o outro dança na palma dele, parecendo coreografia de filme, tipo, é muito desequilíbrio. É tipo muita disparidade. É muito... É muito sinistro. Uou. A gente vê. Essa foi firmeza.
Vamos voltar até o melhorzinho pra essa trocação. Tentou o jab, só que na verdade não pretendia muito jab. O cara mandou um cruzado, se expôs muito. Aí o que acontece? O cara, dando sequência, tentou encaixar um direto. Popov foi anterior a isso. E também ele se projetou para trás, ele saiu do raio de ação daquele golpe questão. A gente viu quase imediato. Ele já veio com direto. O cara voltou desesperadamente aquela mesma mão que eu apontei que foi pra cá. E já tava indo com a outra. Ele conectou um baita num socão antes da mão chegar perto. Meteu uns bons golpes. Cara, aqui eu não apontei que ele é um gênio na hora de entrar e sair no meio da trocação. E ele mudar de golpe cruzado para longa e sair do raio de ação do oponente e entrar no próprio raio de ação. É isso. O cara tentou um cruzado, ele saiu. Ele tava numa distância um pouco além da larga. Ele aproximou pra mandar um murraço. Aqui, o diretão que ele encaixou, numa situação similar. Ele tava numa longa distância, foi encurtando, o adversário tentou socar, ele saiu novamente, encurtou, o cara por um 3 saiu, o cara tentando voltar o golpe, ele sai. Cara, não lembro. Cara, a última vez que eu falei que um cara era tão profeta foi um vídeo, aproveitando que esse vídeo é longo mesmo, a cara de pau é grande. Foi Boakal não, Boakal contra Masato não, foi luta anterior de kickbox. Kazuki Ozaki. Malandro, esse mano daqui, esse cara daqui, teve um momento que eu apontei que o cara, o adversário tirou da cartola uma joelhada que tipo era impossível desviar e ele não foi acertado. A gente tá falando de uma capacidade de trocação, um QI de luta extraordinário no mesmo nível. Tipo, no mesmo nível de certa forma. A gente tá falando nível tipo, é um nível muito alto que foge à compreensão das pessoas normais. E tipo, o que acontece? Não adianta só você saber isso não. Você tem que ter a frieza de fazer. Eu até critiquei, eu não falei criticando, condenando. Critiquei que pra quem, como eu já falei pela terceira vez, quem se inspira nesse tipo de lutador, o Popó já terminou sua carreira, já fez o próprio nome, ele era ele. Se você não tiver o mesmo reflexo, o mesmo instinto, cara, vai ter situação que tu vai se ferrar. Às vezes a adrenalina te prejudica muito. Às vezes tu pode ser um lutador brilhante, tem um QI de luta ridiculamente alto, uma frieza do cacete. Na luta, às vezes só manda palmo sem asa e literalmente soca toda a técnica no... Vou nem terminar de falar. É tipo... O Popó, raros momentos ele faz isso. É tipo uma pessoa normal, maluco, vai jogar o cérebro fora antes de lutar. É importante isso, essa frieza. Às vezes você pode ter muito QI de luta, pode ter um QI de luta como o do Popó. Agora você ter capacidade de empregar toda essa sua massa cinzenta na hora da luta, isso é um grande diferencial. Não é tão comum um cara ter um grande QI de luta, mais raro ainda a pessoa ter a frieza de conseguir colocar tudo em prática. Hit. Ficou essa pancadaria desenfreada. Eu vou nem falar muito sobre. Eu acho que não pretendo muito, meu soco foi sinistro. Foi mais desequilíbrio, não foi nocautear. Dá pra entender o descontentamento com o Popó.
Ele não se machucou. Ele não foi derrubado no sentido normal da palavra. Ele só caiu. Escorregou quase, equilibrou. Boa. É interessante. Ele escolheu, em vez de devolver, ficar naquela posição. Aí o soco foi no braço. Melhor tancar no braço do que expor o abdômen, alguma coisa assim. Cara, essa passinho pra trás pro golpe foi muito bom. Lembra o Duran na hora de lutar na curta, tem similaridade. Não sei qual foi o brá da vez. Terceiro round. Uou. Cara, essa foi firmeza. Ele avançando direto Duca. Lembrem, eu vou colocar em 70% da velocidade, não 60%. Que eu falo sobre a cadeia cinemática. Olha a posição que ele tá aqui. Abaixou. E o braço em arco. Avançando ainda por cima. Por isso que não só ele tem uma força monstruosa, ele tem uma capacidade de gerar um golpe monstruoso. E ele fez sequência, meteu um cruzadão, saiu do golpe do adversário. Cara, esse direto, se pegasse, teria sido fatality. Eles embalaram de novo. Cara, essa derrubada não foi um pouco similar ao que aconteceu com ele. Tipo, não foi um golpe que pegou, encheu e desalmou. É mais caiu. De cair, de ir pro chão, não ser arrebentado. Oxi. O adversário tá muito apoiado nele. Opa. Cara. Esse cruzadão que ele deu. O adversário tá jogando muito corpo. É desespero. Recuando. Cara, pior, que é uma coisa que já tava um pouco na cara que o adversário faria isso, esse João. Cara, o Popó tá avançando. O cara tá recuando numa boa. Lança um jab, que é bom pra empurrar, mas também pra, além de empurrar, deixar o adversário numa distância, um pouco mais de distância. É bom pra controlar a distância. O que acontece? Ele vai querer avançar com muita ofensiva. E tipo, lembrem que eu sempre falo nos meus vídeos, o uppercut é uma ótima armadilha. Ele fez com essa ideia. O Popó foi mandar um cruzado, pegou na guarda que ele já tinha levantado. Nesse momento o João foi muito esperto, foi muito limpo. O Popó saiu mandando um cruza DR. Não, foi um upper mesmo. O Popó lançou um rasga cabeça. O adversário veio, tentou jogar martelo lá dos céus. O Popó saiu.
Caraca, muito genial. Tipo, se eu fosse esse cara a partir dessa, eu falava, não. Seguinte, pessoal, toalha. Adiós, muchacho. Thank you very much. Bye bye. Cara, eu já desistia. Esse jab trocado foi bom. Bom direto. Não reparei. Uou. Cara, essa porrada foi massa. Cara, pior. Puta que... Ah, eu falei no react. Pô, só tem 2 mãos pra socar. Se colocar uma luva na cabeça, dá até pra defender. O dia que tu confundirem um capacete com luva, a cabeçada tá liberada. É porque isso lembra a luta que eu... Será que eu... Foi a luta feminina analisada do One Championship, foi do GP feminino. É Hansel Ri contra Denise Zamboanga. Essa Denise Zamboanga estava lutando muito, projetando pra frente e avançando baixa, com a cabeça pra frente. É tipo receita da cabeçada. Esse adversário no desespero de ficar colado no corpo pra não ter muita chance, ele tá fazendo receita da cabeçada. Que combinação no cacete. Cara, tipo, aqui... Ah, eu nem tive... Eu nem pensei por um instante em fazer, mas eu daria todos os rounds até agora pro Popó. Cara, ó, essa trocação tá ridícula. É tipo, o Popó tem um... O cara não vai vencer ele no departamento dele. Cara, o cara tipo, manteve... Meu Deus do céu. Muito arriscado. O que eu falo? Ele mandou esse gancho no corpo. Em vez de tentar variar, ele voltou o golpe, carregou, entre aspas, muito mais, foi bem mais para trás para encaixar o golpe. Popó tancou e mandou na lata. Não sei nem se pegou tanto, mas cara, deve ter arrancado uma parte da alma junto. Essa combinação não acertou, mas foi boa. Opa. Cara, aqui esse cruzado foi firmeza. Aqui é como eu falo, essa derrubada, eu acho que foi a derrubada mais sinistra da luta. Já tava premeditado. O adversário tava nessa... eles voltaram numa situação que eles ficam mandando cruzados, entre aspas, carregado, uma sequência cruzado. Tô achando que é o Jack Dempsey. Tipo, se eles gerassem um pouco mais, fizessem os pêndulos, seria um Dempsey Roll aí, mas é muito arriscado o que eles estão fazendo. Eles não, na verdade, eles João Carlos. O que acontece? Viu que o cara ia tentar de novo? O Popó já estava tentando fazer esse golpe. Aqui ele errou a distância. E na verdade ele errou o time. Porque para ele acertar ele tem que fazer um pouco antes do adversário. Ele fez ao mesmo tempo. E, tipo, não sei se vocês percebem. Eu vou colocar em 80% da velocidade original.
Eu acho que vai ser bom. O cara, ele tá projetando muito, ele tá se projetando pra frente, ele tá fazendo esse giro muito baseado no giro do ombro. Ele tá usando muito o ombro. O Popó tá usando muito quadril. Tem esse giro a mais do ombro, mas ele tá girando quadril. Então, tecnicamente, o golpe dele percorre um pouco mais, então é mais rápido. Se ele quer acertar antes, e a ideia é acertar antes, ele tem que lançar um pouco antes. A ideia é essa, a ideia é essa mesmo. É muito esperto. Ele tá tentando golpear em cima de um golpe que ele sabe que vai conseguir contra-golpear. Vai acertar o time agora. Viu? O cara, quando começar o giro, o Popó já mandou. Pode falar, ai, o cara ainda mandou o golpe, como é que eu contra-golpe? Pelo amor de Deus, confia no pai. Maluco, essa daí... Não, se eu fosse a equipe do cara, falava, João, come on, come on. Let's home, let's casa. Eu não abro a porradez. Cara, aí já foi tentativa de homicídio mesmo. Eu acho que deviam indiciar esse árbitro aí, porque pelo amor. É porque faltava poucos segundos. Essa pancadaria começou faltando 12 segundos. Sendo que, como vocês viram, no 9 o cara... Isso era um pouco. Aí fica... O cara tentando sobreviver ao extremo. Cara, mais 10 a 15 segundos e pelo amor. 4 round. Pera aí, só pra ter certeza. Faltam poucos segundos. Uou. Cara. Ângulo. Eu golpear por aqui. Mandou um diretão. Cruza. O cara tá tentando ficar com o guarda em cima. Popó foi pro lado. Aproveitou. O cara abriu no meio. Ele mandou um up. Tem muita essa questão de você se deslocar pro lado. Deslocar em diagonal. E você mandar um uppercut. É muito bonito. Normalmente é muito bonito se ver quando é contra um jab, um direto. Mas aqui não deixa de ser belo. Aí o cara saiu desse golpe, graças a Deus. Acabou. Bem, essa foi a análise do viciado. Quem diria que 9 minutos de luta daria quase uma hora de vídeo. Eu diria numa boa, eu conheço. Demorei um pouco para falar sobre a luta, mas ainda assim eu acho que foi tudo necessário para introduzir. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo tenha sido importante, tenha sido um bom estudo. Eu espero que não só aspirantes a boxeadores, equipes de boxeadores, entusiastas de lutas entendam mais sobre o Popó e adicionem isso no repertório de vocês. Mas isso também faça com que a gente valorize o nosso ídolo. Cara, o Popó fez história. Popó, Eder Joffre, Miguel de Oliveira, todos os brasileiros que vão daqui pra fora estão representando a gente, estão levando nosso nome. Cara, o cara tá nos livros de história. E outra, muita gente que não pegou o título mundial também tá no livro de história. Cara, você tem que respeitar meus heróis, porra. É sacanagem. Cara, por isso o Whindersson Nunes vê que é um absurdo esse desprezo pelo Popó pra tentar melhorar. Cara, o cara é lenda. Bem, espero que esse vídeo tenha sido importante. Não deixem de compartilhar. Comentem. Se inscrevam no meu canal. Como a gente vê aqui, eu tô com 68 inscritos. A meta por enquanto é 100. Na verdade a meta é 10 milhões. Logo depois vai ser 10 milhões, mas por enquanto vamos falar que é 100. Não deixem de apertar o botão de gostei. Não deixem de compartilhar. Espero que esse vídeo também chegue ao Popó. Não falei isso no último, mas eu espero que chegue. Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta. Segue aí. Segue o pessoal que tá na descrição.
troco uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. How?